igreja tem um ensino arcaico. O ensino da igreja é: Jesus morreu pelos seus pecados, mas vocês são ainda pecadores. Então, e aí? E aí, você tem que viver a vida inteira até Jesus voltar, lutando para ser santo. Meu amado, não avança não. Pelo tempo decorrido, disse Paulo, vocês deveriam ser mestres. E é triste que ele disse: eu tenho muitas coisas a dizer e difíceis de explicar, porque vocês andam ainda no leitinho, no beabá. A igreja anda no beabá. Posso comer carne de porco? Não posso. Paulo disse que eram os princípios elementares, que pelo tempo decorrido, eles já deveriam estar no nível de mestre, mas pasmem, estão ainda necessitando que alguém ainda os ensine os princípios elementares. E olha, que quem os ensinava não era qualquer um, hein? Quem ensinava eles não era cegos. Quem ensinava aquela turma era Paulo, um homem que conhecia muito bem a lei e que estava trazendo uma nova notícia sobre a graça de Deus. Eles não estavam ouvindo um homem igual ao Geraldo, iletrado, inculto, um homem que folheia aqui umas palavras aqui, tenta trazer uma coerência. Ele estava trazendo um homem que, segundo a lei, era um homem íntegro. Ele sabia do que estava falando acerca da Torá. E quanto à graça de Deus, ele ouviu a revelação da boca do próprio Cristo ressuscitado. A autoridade com quem ele falava sobre a Torá era do conhecimento a nível terreno e de todos, mas a autoridade com que ele falava acerca de Cristo, a palavra dilacerava o coração dos eleitos. Ele chamou de espada mais afiada que dois gumes. Era para aquele povo que vivia sobre a comunhão de Paulo ter evoluído, ter crescido, ter avançado. Mas ele disse: pô, gente, pelo tempo decorrido, era para vocês ser mestres. Vocês ainda precisam que alguém vos ensine os oráculos de Deus? Vocês necessitam é de leite. Tenho pecado? Eu vou ser salvo? O que eu tenho que fazer? Eu posso pedir perdão a Deus? Um abençoado ligou para mim, eu não vou citar o nome não, pode ficar quieto, abençoado. Eu disse para você que ia mencionar, porque eu achei vergonhoso. O abençoado me disse: ih, rapaz, eu briguei com meu irmão, peguei um dinheiro com ele e não paguei. Eu tenho que pedir perdão a Deus, né? Já pedi perdão a Deus. Ei, abençoado, pega teu grau de teologia, joga fora no lixo. Você não tem que pedir perdão a Deus. Não peça perdão a Deus. Você errou com seu irmão. Pegue o seu grau de colação, volte ao seu irmão e diz: eu sou um bacharel de teologia, eu errei com você. É com você que eu tenho que acertar a minha vida. Deus não tem nada a ver com isso. Deus em Cristo já me perdoou. Deus em Cristo já te perdoou. Deus em Cristo já nos perdoou. Ele disse que dos vossos pecados eu não me lembro mais. Então eu erro com meu irmão, porque eu sou bacharel em teologia, não quero me humilhar, e venho aqui, entro no meu quarto e digo: Senhor, me perdoa, peguei R$500 com meu irmão e não vou pagar. Pedir perdão a Deus do calote com meu irmão? Pelo tempo decorrido era para você ser mestre, abençoado. Pelo tempo decorrido, você tem que entender pela teologia da graça que quando você peca contra seu irmão, quando você erra contra o seu irmão, pecar na graça de Deus não é no nível espiritual. Espiritualmente já estão todos perdoados. Pecar é errar o alvo, cometer algo contra seu irmão. Você erra contra seu irmão e vai pedir perdão a Deus, aí é mole, aí minha mulher está frita, que aí eu não vou pagar ela nada e vou dizer a ela: já pedi perdão a Deus. Porra, a velha me mata, tá doida? Quem ensinava aqueles irmãos era Paulo. Paulo disse com a boca dele em Timóteo, digita para mim que não está aí, Miguel, 2 de Timóteo capítulo 1, versículo 11, por favor, Miguel, depois a gente volta aí. Para o qual eu fui designado
pregador, apóstolo e mestre. Quem ensinava a eles não era um leigo. Paulo não estava num delírio. Paulo era apóstolo, era pregador e era mestre. Ora, abençoado, um mestre produz outro mestre. Eu disse ao rapaz que trabalha comigo, vou dizer uma coisa para vocês. Mais esperto do que eu na obra vocês não ficam, mas burro de tudo vocês não saem. Não pode estar convivendo com uma pessoa e ela está fazendo uma coisa e você pelo menos não ficar igual, meu amado. O discípulo não pode ser maior do que o seu mestre, mas ele pode ser igual. E Paulo disse a eles lá naquela esfera: sede os meus imitadores. Eram para ser mestres, mestres no conhecimento, como vocês são. Quantos aqui fizeram curso de teologia, quando bateram de frente com a graça de Deus, descobriram que nunca aprenderam nada acerca do Evangelho? E tiveram que começar de novo, porque o alimento que deram foi leite. Então, zeraram tudo. E os testemunhos pelo Brasil contra isso. Amanhã eu vou botar uns testemunhos fortes aí, do vice-presidente e do presidente de uma instituição grande aí no Brasil. Se renderam à graça de Deus. Quando esta palavra chegou, ele disse: pelo tempo decorrido eu deveria ser mestre, e ainda estou me alimentando de leite? Pode parar, eu quero essa teologia, eu quero este nível de mestrado para que eu ensine outros. Eu quero ficar debaixo de um mestrado. Não, abençoado, a chamada igreja não avançou no conhecimento. Estão presas no rudimento que, por mais importantes que foram no antigo pacto para o povo judeu, era apenas sombra. Eu vou repetir isto. Tudo o que a igreja tenta viver hoje foi muito importante para o povo judeu, mas para nós não representa nada diante da grandeza do sacrifício de Cristo. Tudo o que se viveu até a cruz era sombra. E a teologia nos mostrou uma igreja de sombras, quando nós queremos andar na luz de Cristo. Eu não quero andar numa igreja de sombras. Eu quero andar em uma igreja que são vidas de luz do Evangelho, da imortalidade do Evangelho, dos feitos já conquistados por Cristo por meio do Evangelho. Andar em sombras é andar tateando, é andar às escuras. Quem anda em sombra não faz nem sombras, não tem razão, não vê direito. Nós queremos a luz. Então, as velhas práticas religiosas impostas pelos pastores não podem tomar o lugar de Cristo nas nossas vidas. A teologia atual invalida os feitos de Cristo. A teologia apresentada pelos pastores em todos os seus níveis, em todos eles, de A a Z, tentou invalidar até os dias de hoje, nesta nação, os feitos de Cristo. Dizendo que Cristo fez não foi suficiente, e que você tem que pagar o preço. Quanto mais sacrifício, melhor. Quando a teologia do mestre, do apóstolo e do pregador, no nível de mestrado, disse que ele ofereceu uma única vez como sacrifício perfeito e para sempre, e diz que nele nós estamos aperfeiçoados. Mas é que esta teologia de mestrado da graça de Deus ameaça os poderosos. Eles gostam das gemadas, eles gostam de ser visto pelos homens como rabi, alongar os seus filactérios. Eles gostam de entrar numa reunião como essa, e quando eles entram aqui as luzes se acendem, parece até astros de Hollywood, seus ternos caríssimos, Givenchy, seus perfumes, seus anéis. É uma reverência a homens. A igreja não é cristocêntrica.
A igreja não tem um alimento sólido, a igreja não aponta para a cruz, a igreja não aponta para os feitos de cruz. É uma salvação barata, é uma graça que depende do homem, é uma salvação que depende do dinheiro do homem. Teu dinheiro é salvo, não deu, perdeu a salvação. Esta graça não é a graça de Cristo. A graça de Cristo apresenta um amor incondicional. Foi ele que disse na boca de Paulo: eu amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Ele é soberano, ele ama quem quer, ele salva quem quer, ele faz o que quiser, porque não precisa dar satisfação a homem nenhum, nem neste mundo e nem no mundo vindouro. Ele é rei sobre todos. As mensagens aí fora reduz Cristo a Moisés. Quando não o iguala a Moisés, reduz Cristo a Moisés. Cristo fez, mas olha Moisés. Cristo fez, mas olha o que está escrito na lei. Ora, meu amado, se a lei não pode ser superior a Cristo. Quando ele curava lá e quebrava o sábado, os fariseus vinham para quebrar ele dizia: ó, pode parar, hein? Está aqui quem é maior do que o sábado, pode parar, hein? Eu não estou submetido à lei de vocês, nem de Moisés, nem de homem nenhum. Eu sou maior do que sábado. Eu não fui feito por causa do sábado. O sábado foi feito por minha causa. Eu sou o que sou. E gritaram de lá: tu és então maior do que Abraão? Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. As mensagens reduzem Cristo a Moisés. Voltar ao beabá, aos princípios elementares das práticas cerimoniais, é retroceder a igreja às sombras. E um abençoado me disse: nós devemos ser como a igreja primitiva. Nós devemos ser como a igreja atual, protestante. Não aceitar o engano, não aceitar a manipulação, respeitar e amar o seu próximo. Se possível, do que depender de vós, tendes paz um com os outros. Esta é a igreja atual. Esta é a igreja de Cristo, para viver neste século. Aonde houver trevas, que você seja luz. Aonde há ódio, que tenha amor. Aonde há pobreza, que você exerça generosidade. Voltar aos rudimentos, jamais. A igreja primitiva tinha rudimentos. Paulo e os profetas estavam jejuando na sua conversão. Não somos como a igreja primitiva, somos como a igreja do século 21, a igreja triunfante, sem ruga, sem mácula, sem mancha e sem defeito. Somos a igreja de Cristo, que não defendemos bandeira, não honramos a homem, não temos reverência a púlpito pastoral. Nós defendemos e honramos a Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você recebe assim? Diga glória a Deus. Voltar às sombras é voltar ao beabá, é voltar aos princípios elementares, é voltar ao ensino de leite. E Paulo disse em Colossenses 2,16: ninguém quer dizer quem? Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida. Essas reuniões, que quando você vai, a bandeja passa, o presbítero olha, não pegou, o presbítero vem, o pastor, e diz: a irmã não pegou não. Quietinho. E o pastor diz: Deus está me dizendo que tem uma irmã aqui em pecado, que não participou do sangue de Cristo. Ali diz que, Deus falou, viu aí? Que ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e de bebida, ou dia de festa, ou lua nova, e aqui está, ou sábado. Não é porque tem que guardar sábado, não tem que guardar nada.
Só guarda o sábado por causa da pandemia. Fique em casa. Né? Ou dia de festas, ou lua novas, ou sábados, 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir. Porém o corpo, a igreja, é de Cristo. Voltar a essas práticas rudimentares, a esses elementos básicos, a esse beabá, a essa cartilha inicial da igreja primitiva, é levar a igreja para sombras, é tirá-la da luz de Cristo, aonde ele governa sem julgamento, aonde ele governa sem dedo em riste, aonde ele governa sem condenação, e trazer a igreja para sombras. Uma igreja de sombras era onde nós vivíamos. E como que vê a luz? E como que vê Cristo agir? Se você está preso, fadado, como você avançar? E Paulo usa uma palavra aqui, um jogo de palavras. Vamos ler até o versículo 18, 19. Ninguém quer dizer quem? Se faça árbitro contra vós outros, juiz, se meter na sua vida, na forma que você tem que se vestir, na forma que você tem que andar, para agradar a quem, pastor? Para agradar você, a sua instituição. A mulher anda na forma que deve agradar o seu marido, o homem anda na forma que deve agradar a sua mulher. Meta-se na tua vida. Falou mesmo, não estou sozinho. Não estou sozinho. Quem vai me deixar sozinho aí, diga ui. Um só. Graças a Deus. Um só, meu irmão. Pelo menos se declarou com esse, eu não conto. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade. Culto dos anjos, dizendo: Deus me mostrou, um anjo me mostrou. Pastor, acho bom o senhor desligar o YouTube aí, que o negócio está esquentando para Suncê. Acho que o negócio está esquentando para Suncê aí, pastor. Pretextando humildade, culto aos anjos, leia, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. A mente carnal, enfatuada, vê demônio em tudo, mas não é demônio, é a mente dele enfatuada. É que o vírus da religião entrou, a concepção dele, que tudo de ruim que acontece é demônio. Não, você viveu assim, você sabe que eu estou falando a verdade, porque você viveu assim. Você via demônio até no gato que meava meia-noite. E Paulo diz então no versículo 19, algo interessante: e não retendo a cabeça. Passa por tudo isso, mas não estão presos ao cabeça, que é Cristo. Ora, se não está preso ao cabeça, está desconectado. Não cresce, não avança, não recebe as revelações, não recebe o ensinamento, porque o ensinamento passou por Paulo, não vem de Paulo, veio do cabeça. Passou por Paulo como mestre, entregou à igreja e a igreja avançou, a igreja cresceu. Mas se está desconectado da cabeça, então podemos entender que a igreja sem o cabeça é uma mula sem cabeça. É que mula sem cabeça vai crescer no entendimento como é uma mula. Posso comer carne de porco? Não, carne de porco não pode. Meu marido morreu, posso casar de novo? Não pode. Não, a mula está sem cabeça.
não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos. Aí vem uma palavra meio que redundante, né? Paulo diz que cresce, o crescimento que procede de Deus. Cresce o crescimento que procede de Deus. Olha para a tua maturidade hoje, meu irmão. Meu irmão, faz uma retrospectiva da tua vida e vê que as coisas que você defendia hoje são mentiras que você descarta. Coisas que você defendia, hoje você não quer nem saber. Os mistérios que você defendia, hoje são tolos, ninguém quer saber. Acabou, porque você alavancou, você cresceu, você foi para frente, você deixou-se levar para o que é perfeito. A igreja estagnou. Amado, crescer o crescimento é avançar para o que é perfeito. Como disse Paulo em Hebreus capítulo 6, versículo 1. Tem aí, Miguel? Por isso, pondo de parte os princípios elementares de Cristo. É para abraçar? Ou é para deixar de parte os princípios elementares? Aquelas primeiras coisinhas do Pai Nosso, de não come carne de porco, de lava os pés de Pedro. É para praticar de novo? Ou Paulo disse, o mestre, no nível mestrado da teologia da graça, disse, deixe de parte. Isso é o beabá, isso é o A-E-I-O-U da religião. Pondo de parte os princípios elementares de Cristo, grifa para mim, deixemos-nos levar para o que é. Então, enquanto eu estou preso no princípio elementar, eu não avanço para o que é perfeito. Eu estou na sombra, a luz está ali, mas eu estou na sombra. E aquele que está na luz, está reinando em vida. Se tornou uma mulher muito melhor, porque ela tem tempo para cuidar dela mesma, cuidar da sua casa e cuidar do seu marido. O marido só tem tempo agora para ela. Há quanto tempo muitas mulheres que me ouvem nunca mais chamou o seu marido de meu amor, porque para a igreja amor já viu, né? Está deitado na cama. Pois é verdade. Se Jesus de Nazaré estivesse vivo, passasse para uma mulher e falasse para ela, eu te amo, ela já pensaria logo em cama. Crentes têm mentes carnais, não cuidam do seu casamento, não cuidam de si mesmo, por causa da maldita religião que vê tudo pecado. E vive uma vida totalmente quebrada. Uma vida sem autoestima, sem amor, presa a esses rudimentos, a esses princípios elementares. Claro que eu estou falando aqui de uma vida, de um convívio social, e Paulo está ali falando do beabá da religião. Deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando, não fazendo, não praticando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. 2. O ensino de batismo? É para fazer ou é para deixar de lado? Da imposição de mãos, é para ter imposição de mãos ou é para deixar de lado? E da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E Paulo ironiza no versículo 6. Paulo era meio irônico. 3. Isto faremos se Deus permitir. Mas como que Deus vai permitir que você retroceda? Se ele disse na boca de Paulo, se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Como que eu vou retroceder? Se eu retroceder, eu não avanço para o que é perfeito, eu fico preso, estagnado, e eu vou ficar estagnado em algo. Você acha que Deus vai permitir que eu volte para algo inútil e imperfeito, que é o que a religião fez? Na religião, vou te ser sincero, poucas coisas podemos aproveitar da religião, mas o que fizeram de mal, apaga até o que foi bom. As imposições foram tão grandes que até o que é bom não dá nem para lembrar. Humilhações, exposição ao ridículo, afronta,
pagamento alienado, porque o dízimo é um pagamento alienado. Você tem que pagar para se manter naquele local, para se manter com Deus. Então Paulo ironiza, só que Deus não iria permitir que você volte para uma situação que é fraca e inútil, como disse Hebreus 7, 17 e 18, tem aí, Miguel? Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. 18, portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança. A anterior ordenança foi revogada ou ela tem que ser praticada na igreja? Aqui diz que foi revogada. A Páscoa, que eles chamam de ceia, era uma ordenança da lei. Aqui diz que foi revogada. Se foi revogada, por que eles praticam? Porque estão presos ainda à velha forma de se servir a Deus. E que neste pacto as vidas não avançam, porque estão em sombras. Por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então, se eu levar você para esse sistema arcaico, eu levo você para algo fraco e inútil, e que deixa a vida estagnada. Foi assim com você a vida inteira? Culto para destruir Satanás, destruiu? Nunca. Culto de libertação, libertou? Nunca. Culto de quebra de maldição, quebrou maldição? É ruim, o cara tá lá assim, ó. É o que, mulher? Diabo tem você, mano. Diabo tem você. Eu não tenho diabo, não. Não liberta nada, porque o processo não é outro, não é esse. O processo, a verdadeira libertação é aqui na mente. É aqui que está. Tu és aquilo que tu fala e aquilo que tu pensa. Eu já fracassei, mas não sou um fracassado. Eu já errei, mas não sou um errado. O processo está aqui. Se tu aceitas que és um miserável, serás um miserável. Se tu aceita que és mais do que vencedor, serás mais do que vencedor. Este é o processo da metanoia, a transformação da mente produzida pelo Evangelho de Cristo, que te faz alavancar para o que é perfeito. Não ficar estagnado na mesmice da religião. E você chega... Eu digo isso em todas as mensagens e causa um efeito. Essa semana uma senhora me ligou, lá do Piauí, e disse: eu não gostava de assistir o senhor, porque todas as vezes que o senhor falava, eu mandava meu marido desligar a televisão. Eu disse: mas por quê? Porque o senhor falava de mim. Mas eu nem te conheço. Não conhece, mas falava. Eu tenho 38 anos, meu marido dizia: está falando com você, você parece que tem 60, ó. Eu dizia para o meu marido: esse homem aí é usado pelo Satanás, pelo Exu. Ele dizia: eu não sei por que ele é usado, mas que tu parece, filha. Gente, você sabe que a mulher, eu não vou compartilhar, eu converso com a minha esposa, eu não posso fazer isso, compartilhar foto de alguém, vídeo de alguém, a não ser que me autorize. Olha, a mulher mudou, a autoestima veio. Eu acho que ela disse: esse homem nunca mais vai falar de mim aí, sobre a minha pessoa, que eu não falei dela, que eu não conheço. Mas a mulher arrancou aquela carcaça, né? Aquele cão. Sei lá o nome. Gente, mas a mulher, eu acho que tomou até banho. Gente, a mulher é outra. A religião fez uma metamorfose às avessas na pessoa. A pessoa já não se cuida, não se ama. Exatamente. E daqui a pouco você se descobre que tu és uma pessoa maravilhosa. Ei, alô, gente, vamos viver no temor do Espírito Santo, mas vamos viver, desperte em você a autoestima. Tu és uma pessoa muito mais maravilhosa do que o espelho te apresenta. Viva com a vida com V maiúsculo. Deus está na tua vida. Então há um momento da vida que este alavancar para a maturidade cristã
Pelo tempo decorrido, era para você ter uma autoestima. Pelo tempo decorrido, era para você passar para as pessoas força. Aí você para um crente, ele está dizendo: ih, rapaz, uma praga de gafanhoto, vai vir o fim do mundo. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Não sai de casa, não sai de casa, não sai de casa. É o coronas do Covid. Você entra em quem tem um mestrado, a pessoa diz: Deus está no controle, abençoado. Se cuide, é verdade, mas nenhum mal te sucederá. Tu tens a provisão de Cristo na tua vida. Totalmente diferente. Esta esperança, esta força, esta autoridade, esta vida de Cristo em nós, que nos ocultaram, roubaram a nossa paz, não nos deixaram viver. Eu só vivia para a religião, segunda, terça, quarta, quinta, carregando fardos dos outros, histórias dos outros, problemas dos outros, até que um dia eu disse: chega! Quem quiser seguir a Cristo, cada um tome a sua cruz e siga a Cristo. Eu vou viver. Ah, meu irmão. A graça de Deus te leva num nível de maturidade que te mostra o conhecimento de Cristo. A religião deixa a vida estagnada. Quantas pessoas olharam para trás e viram quanto tempo perderam? Os filhos foram criados ela dentro da religião. O marido foi embora, arrumou outra, ela ficou lá na religião. Não tinha tempo para o marido. É verdade, eu falo mesmo, não estou sozinho. Quem vai me deixar sozinho, diga ui. Abençoados, eu sei que vocês já usam máscaras, mas reforça que eu vou entrar no território da lei para lhe mostrar o que a religião faz com a vida de uma pessoa. Olha quem não tem essa vida alavancada para o mestrado da graça. Olha como vive uma pessoa presa à religiosidade. João, livro histórico de João, capítulo 5, versículo de número 1 ao 9. Máscaras. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. 2. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. 3. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. 14, esperando que se movesse a água, porquanto, e segundo meu amigo Rabino era uma tradição, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. 5, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos preso a essa tradição religiosa. 38 anos preso a uma tradição que dizia que um anjo ia vir e mover as águas, e ele não fazia nada enquanto não visse isso na vida dele. É a tal da história: Jesus vai fazer uma obra na vida do meu marido. 38 anos! Alô? Nada muda se você não mudar. É você. Veja, ele dava muito mais reputação ao tanque e ao mover do anjo. Eu já expliquei que na lei, onde eles estão ali, o ministério era angelical,
Era o anjo que vinha, era o anjo que fazia, era o anjo que matava, era o anjo que trazia o recado para Maria, era o anjo que apareceu em Paulo, que também estava ainda no período da lei até 70 DC. Era o anjo, era o anjo, era o anjo. Neste pacto, quem ministra em nós é Cristo, e nós somos ministros da nova aliança. Cristo ministra em mim, eu ministro em você, você ministra na minha vida, porque Ele nos habilitou para sermos ministros da nova aliança, não habilitou os anjos. E esse homem preso àquela tradição religiosa. Não, eu vou ficar aqui. E o pastor está dizendo, faz uma campanha. A irmã está dizendo, eu vou ficar aqui. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Ei, daqui não saio. 38 anos. E há quanto tempo você ficou assim? Se fôssemos contar a história de cada um aqui pelo Brasil, há quantos anos preso numa religião? Há quantos anos preso numa promessa? Culto de virada, culto de não sei o que. É o ano do gemido, é o ano dos vencedores, é o ano do dinheiro, é o ano de não sei o que. E aqui atrás? E aqui atrás trocando de carro. E aqui atrás comprando mansões, estudando em escola. E aí? 38 anos com uma vida estagnada. Ele estava 38 anos na casa dele, ou ele estava 38 anos lá no tanque? 38 anos numa fila. E aonde ele estava? No meio dos abençoados, dos eleitos? O texto diz que ele estava no meio dos coxos, dos doentes, dos enfermos, porque é isso que a igreja de Cristo se tornou, um tanque de Betesda que atrai miseráveis desavisados sobre o verdadeiro evangelho da graça de Deus, e ficam estagnados com uma vida sem ver Deus agir, porque este não é o processo é este: o justo viverá por fé. Esse é o processo. E a fé não deixa estagnada. A fé é um processo de acreditar. É fé em ação. A fé vai alavancar. Tanto é que você chegou no território da graça por causa do dom da fé em você. Ficou cansado da mesmice da lei? Ficou cansado de estar estagnado? Meu amado, pode acontecer com todo mundo. Não aconteceu comigo, não aconteceu com ninguém, meu amado. Eu não tenho que contar os milagres dos outros, eu tenho que contar o meu. E se eu ficar estagnado, nada muda, nada acontece se eu não fizer acontecer. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. 6. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. Pode parar isso aqui. Não, pode parar aí, pode parar isso aí. Ora, se Jesus sabia que ele estava assim há tanto tempo, por que Jesus nunca fez nada? Porque o processo não é esse. É porque se Jesus me ama, Jesus está vendo, minha irmã. Mas se ele está vendo, por que ele não faz nada? Ele é déspota, ele estava brincando então com esse cara? Ih, rapaz, lá o cara, ó, 2 anos sofrendo. Ih, foi lá no Natal, voltou, Jesus voltou de novo. Ih, rapaz, 5 anos o cara já aqui, aí, tranquilo, legal. 10 anos depois, Jesus olhou e falou, ih, rapaz, tá sabendo não? Não, tua mulher casou com outro, cara. 10 anos o cara ali, meu irmão, quer o quê? A mulher tem que pagar as contas, filho. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Parece ironia, né? Mas Jesus, talvez eu entenda que Jesus disse assim, é assim que você quer ser curado? É desta forma que você quer ser curado? Você está dando muito mais ênfase ao tanque e a esta tradição dos anjos do que a fé que deve habitar em você. É assim que você quer ser curado? É assim que você quer mudar de vida?
desconhecendo a tua posição em Cristo, desconhecendo o que Cristo fez por você naquele madeiro, desconhecendo que tu és um eleito. É assim que você quer mudança? Repito, nada muda se você não mudar. Jesus disse: é assim que você quer ser curado? E aí vem sempre a desculpa da religião. E ele disse então no versículo 7, respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém. Essa é a desculpa esfarrapada de quem está com uma vida estagnada, com quem não tem autoridade de Deus, com quem não sabe que ele é templo do Espírito Santo, que ele sabe que não sabe que ele está revestido de Cristo e que sobre a vida dele pausa a unção genuína do Espírito Santo. Paulo disse: quando estou fraco, então estou forte, para que o poder de Deus repouse sobre a minha vida. Não é para ter medo, não é para ser covarde, não é para dizer que eu não tenha ninguém. Nunca diga que você não tenha ninguém. Deus é a teu favor, e que se Deus é por você, ninguém pode ser contra ninguém. Uma pregação sem autoridade, sem unção do Espírito Santo, e deixa o homem nessa condição: eu não tenho ninguém, dependendo de homens. Paulo disse: então eu não posso dizer que eu dependo de Cristo, que eu sou servo de Cristo. Se eu procuro o favor do homem, dependa de Deus. Sozinho você é maior, porque o que luta por você é maior do que aqueles que lutam contra abençoar. Deus é na tua vida, você recebe isso. Você recebe, você recebe, você recebe, você recebe. Quem recebe aí diz glória a Deus. Deus é com você. Para frente, para cima deles. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não existe impossível para quem confia em Deus. De olhos vendados eu acredito no que está escrito a meu respeito. Isso me faz alavancar, isso me faz crescer, isso me leva a um nível de maturidade, o nível do mestrado da graça de Deus. Eu sou imbatível com Cristo. Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce o outro antes de mim, um miserável se prevalecendo do outro miserável. É o que o Senhor tornou a igreja. Quem aqui está em pecado? Vem todo mundo. Deus está me dizendo que Ele vai curar alguém de câncer. Vem 50. Ué, todo mundo tem câncer na igreja. Deus está me dizendo aqui que tem alguém aqui passando num grande vento. Meu Deus, vem um furacão. As pessoas, todo mundo passando por vento. Um miserável prevalecendo contra o miserável. Não é como nesse ambiente. Quando eu grito aqui: aonde estão os eleitos aqui? Diga amém. Amém. Aonde estão os mais do que vencedores? Digam glória a Deus. Glória a Deus. Aonde estão os cancerosos? Está ao vivo, hein? Não tem. Estão no tanque de Betesda, com a vida estagnada. Os que estão aqui, ainda que o médico diga é câncer, os que estão aqui irão dizer: é câncer para a medicina, mas para mim que tenho a fé de Deus ativada, é a oportunidade de Deus manifestar o milagre. Eu sou de Cristo, eu tenho um nível alavancado na graça de Deus. Eu não tenho ninguém, porque quando eu vou, desce outro antes de mim. Aí vem eu vou arrematar. Olha só, olha isso aqui. Versículo 8. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Versículo de número 9. Imediatamente, grifa. O homem, grifa aqui. Quando a palavra foi liberada, o homem descobriu que ele não tinha nada. Levanta, abençoada. Você não tem nada. Você está acomodada pela religião que diz que você é miserável, é pobre, coitada.
Você está aí no teu quarto, acostumado a viver de uma pensão miserável, deixada pelo seu marido, deixada pelo seu filho. Levanta, a caminhada é muito longa. Deus tem algo para fazer na tua vida. Vamos! Homem de Deus, levante-se, saia dessa mesmice, dessa religiosidade. Tu és um vaso na mão do Senhor. Paulo disse: o Senhor conhece os que são seus. Um vaso de honra, outra de desonra. Vaso de honra, levante-se pelo tempo decorrido. Receba o teu milagre, receba o teu milagre, receba o teu milagre. Levanta e anda pelo poder de Deus. No comotismo da religião, a vida passando, o sol aí fora brilhando, os filhos cresceram, 38 anos, não viu o filho, não viu o neto, não viu a vida, não desfrutou, morre e fica tudo aí. E as coisas que defendiam é trocado por preço de banana. E a posição na empresa é ocupada por outro. E a vida vai embora. E a casa que você tanto retocou é vendida pelos filhos a troco de banana. E a vida vai embora. Imediatamente, o homem se viu curado, tomando o teu leito. 38 anos. O que fez aquele homem andar? Um jejum, uma campanha, entregou um envelope, foi num culto do fim de ano, pagou uma promessa, a palavra foi liberada, como está sendo liberada para você esta manhã. Não se permita estagnar. O chamado é alavancar. Chamado a crescer. Não dê ouvidos aos hipócritas. O seu chamado em Cristo é ir para o que é perfeito. Não tente agradar a ninguém, porque ninguém vai agradar você. As pessoas te tratam às espreitas, estão procurando ver a tua queda. As pessoas estão vendo que você está avançando, estão procurando a sua queda para tripudiar. Confie em Cristo. Conte os seus segredos a Ele. Não confie em ninguém que pense como você. Divida as suas dores, as suas alegrias com quem você realmente ama e viva a vida maiúscula chamada o Evangelho da graça de Deus. Reine em vida pela confissão do Evangelho e viva em perfeita vitória, porque é exatamente isso o que Deus tem preparado para aqueles que Ele o ama. Pelo tempo decorrido, vocês devem ser mestres. Pelo tempo decorrido, vocês devem reinar em vida. Vocês devem andar em perfeita vitória. Pelo tempo decorrido, a mente de vocês não deve ser mais golpeada. Pelo tempo decorrido, o que tem que ser ativado é a mente de Cristo. Pelo tempo decorrido, você tem que deixar de contar os milagres dos outros e viver o teu milagre, que começa a partir de hoje, de agora, imediatamente, tomando o leito da mesmice, tomando o leito da religiosidade. Solta esse cabelo, dê um sorriso, quebre todas as algemas e viva para a glória de Deus. E eu termino com 2 versículos. Hoje é panqueca, meu irmão. Hoje não tem, hoje é panqueca de carne moída. Vai não. Não vai não, falou que ia me deixar sozinho. Eu gravei, tá? Eu sou malvado. Eu gravei, eu sou malvado. Vizinho. Está gravado ali, ó. Eu termino com 2 passagens.
que isso fique como o grau de colação desse mestrado. Gálatas capítulo 3, versículo 26 e 29. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante o sacrifício. Todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. 27. Porque todos quantos fossem batizados no Rio Jordão, nas piscinas do pastor Malaquias, pois todos vós que fostes batizados em Cristo, receba, de Cristo vos revestistes. Quem aqui está revestido de Cristo, diga Abba, Pai. Nada pode derrubar vocês. Vocês estão revestidos de Cristo, ungido por Cristo, guardado por Cristo, protegido por Cristo, com a provisão de Cristo, vencendo em Cristo. Então toma o teu leito e anda. Você recebe isso aí, meu amado? Eu tenho que... Recebe ou joga o paletó, meu amado. Se eu jogar paletó, não fica um em pé. Pô, mas não fica mesmo. Eu tô suando aqui igual um bacon, tu imagina? Eu vou rodar aqui, jogar aí, meu irmão. Não é brincadeira, não. Desse lado cai 30, desse lado cai 60. Se não cair na unção, cai no CC, meu irmão. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. 28, Dessarte. É legal essa frase assim, meio François, né? Dessarte, né? Desta forma, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E eu então termino com Romanos capítulo 8, versículo de número 11. Domingo estamos aqui, tá? Se habita em vós. Isso é para colação de grau. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, também, ou vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Corpo vivificado pelo Espírito de Cristo. Estou com medo de quê? Nada. Corpo vivificado pelo Espírito de Cristo. Crucificaram, deixaram ele no túmulo. O Espírito de Deus foi lá e tirou ele de lá. Este mesmo Espírito que tirou ele de lá está na tua vida. Está na tua vida. Está na tua vida. Quem recebe? 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 Dá um glória aí, 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 dá um glória, 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 dá um glória. Corpo vivificado. O corpo mortal vivificado por meio do seu Espírito que em vós eu recebo, eu creio e eu tomo posse. Nada muda se você não mudar. Bem-vindo ao mestrado da graça de Deus. Melhor dia.